você prepara, organiza todo esse estudo preliminar, todo esse estudo de viabilidade dentro do Revit, naquilo que você tem costume já de fazer pelo papel, né, como setorização, volumetria, circulação e assim por diante. Até os próprios cálculos, né, que você tem que prever conforme a normatização daquele terreno. Então, a gente consegue já, diante desta ferramenta, já prever essas situações. Isso é até legal porque te norteia e você consegue verificar se o que você pretende projetar está condizente com as condicionantes locais, com as normatizações que são impostas pelaquela certidão de uso do solo ou sobre as próprias normatizações do uso do solo da cidade que você está projetando. Diante disso, a primeira coisa que vocês vão se deparar aqui na vista a gente já fez aquele grande volume, né, pensando no formato da ampulheta. E aí, qual é o próximo passo? Diante do que você pretende projetar, como eu vou setorizar os determinados ambientes daquele projeto mediante ao terreno? Primeira coisa, você tem que analisar as condicionantes. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, sobre a topografia, que a gente já verificou que essa área do terreno ela é mais elevada e aqui é mais para baixo, ou seja, um desnível aí de quase de 3 a 4 metros de desnível, conforme a gente vinha estudando anteriormente. Se eu deixar aqui de uma forma mais retilínea, ó, visualizando aqui, ó, de cima para baixo, né, que é a, a elevação em relação à direção do norte verdadeiro, está nessa região, e aí você verifica que essa onde é a testada do lote é a parte mais alta do terreno. Mediante a isso, o que seria legal que você deve implementar aqui para não dificultar a situação daqui de baixo? Bem, nós temos dois fatores que vai justificar que essa área é a melhor para se colocar a de serviço e infraestrutura. Aí você pergunta por quê? Bem, se eu ativar agora o percurso da incidência solar mediante o terreno, que é nessa ferramenta aqui, ó, caminho do Sol, ativar ele, e aí a gente vai confirmar, que é conforme às vezes aparece essa informação uma vez, não apareceu agora porque eu já habilitei ela várias vezes. No entanto, quando você habilita aqui, aparece duas frases, onde você opta pela primeira opção, que é usar conforme as configurações que você implementou. Por quê? Lembra que a gente rotacionou o norte verdadeiro e aí a gente fez toda aquela configuração da implantação desse terreno no ponto base aqui, no marco zero? Então, com base nisso, a gente até implementou a coordenada do local. Então, por isso, a gente pega essas com base que a gente já configurou, porque aí o sol, a insolação que vai se dar aqui, ó, dessa incidência, ela vai ser condizente com o local que está acontecendo este terreno. Então, o que nós temos aqui? O nascer do sol que fica no lado leste, ao se pôr no oeste, e toda a parte mais quente, ó, do sol, vocês percebem que ela é mais nesta região que está praticamente na parte mais alta do terreno. Então, o que me diz de soluções, de estratégias projetuais em relação a essas duas condicionantes? Já que essa área é mais alta e que é a mais quente, né? Como se dizer, porque pega diretamente as incidências solar durante o dia mais quente. Então, vai pegar o sol do meio-dia, o sol da tarde. Então, toda essa região aqui, ela vai ficar mais quente. Diante disso, a gente pensa no setor de serviço, no setor de infraestrutura, porque são áreas que precisa de mais calor, querendo ou não, porque vai mexer com umidade, com água, e se torna também ambientes transitórios, não é um ambiente onde fica muita presença de pessoas, né? É mais onde vai se guardar depósitos, almoxarifados, maquinários, parte de onde vai ficar reservatório, caixa d'água, bomba de caixa d'água. Então, tudo essas coisas, esses espaços, eles são espaços onde não tem muita permanência humana de usuários. Vai ter transições, vai ser pessoas circulando ali, mas não vai ser todo o tempo da rotina daquele edifício. Então, a gente acomoda nesses espaços mais quentes os, os ambientes que têm pouca permanência de pessoas ou dos usuários daquele espaço. E além disso,
a gente, por ser uma área bastante ampla, a gente pensou também em colocar uma parte do uso público aqui nessa região quente, que seria o cine-teatro, já que uma vez ele é utilizado por eventualidades, não é todo santo dia que acontece eventos, a maioria das suas vezes acontece durante a noite. Então, por ser também uma área muito climatizada, a gente opta, então, de colocar esse grande auditório, esse grande teatro dentro dessas áreas que pega mais incidência solar e as áreas menos, né, que vai pegar pouca projeção da incidência, onde automaticamente vai ser as áreas mais sombreadas, então a gente coloca os usos, né, de setores onde vai acontecer a permanência longa de pessoas naqueles ambientes. Então, mediante a isso, a gente já meio que define setorizações em relação ao terreno. E aí, como organizar essas manchas, esses volumes desses setores dentro desse partido que a gente já está desenvolvendo? Bem, vou passar aqui para vocês visualizar rapidamente qual é o programa de necessidade desse projeto. A gente não vai entrar em detalhes dos ambientes, mas nós vamos ter 4 setores básicos que é preciso ter neste projeto, sendo ele o setor de uso público geral, o setor de ensino e criação, o setor de administração e o setor de infraestrutura. Então, eu tenho 4 situações aí que eu tenho que locar dentro deste terreno. Sabendo disso, a gente pode, por meio desse volume grande que a gente elaborou, fazer pequenos volumes dentro dele, onde vai representar cada setores desses. É o mais viável, até porque você vai ter quantitativos, né, desses volumes, você vai ver que área está pegando e você vai obedecer o cálculo que você pretende construir. E sem contar também que a gente já pode trabalhar um volume onde a gente vai definir os usos e isso já pode se tornar um diagrama de setorização, de cálculo de índice e assim por diante, ok? Então, diante disso, o que você vai agora prosseguir seria, então, criar esses volumes. Eu fiz já praticamente 3 volumes aqui para não ficar prolongado a aula, mas vou ensinar como fazer outros volumes mediante. Então, eu tenho esse volume master, que a gente já aprendeu na aula anterior, e como que a gente faz? Eu vou aqui para o meu nível térreo, e aqui, ó, vocês podem perceber que essa área aqui vai ser toda a minha área de infraestrutura e serviço, né? O setor de infraestrutura. Então, aqui eu já fiz um volume grande onde vai ficar o cine-teatro, né? Todos os espaços do cine-teatro, como camarins, banheiros, a plateia e assim por diante. E aqui, ó, vai ficar todos os ambientes em relação de infraestrutura. Então, você vem aqui, ó, em massa terreno, vem massa local, e esse volume eu vou determinar como o volume de infraestrutura, ok? E aí agora ele vai habilitar a ferramenta de desenho. Eu vou pegar a ferramenta para circular essa situação, e aí esse volume, eu vou pegar esta aqui, ó, de selecionar linha, vai ser a melhor porque já tem linhas aqui, ó, aparente, mas caso não houvesse um exemplo, aí você pegaria aqui a de ponto a ponto e vai desenvolvendo, desenhando cada um. Mas como eu já tenho o formato do grande volume, por isso que é legal ter o volume, porque você tem um aparato onde seguir. Então, vou pegar e selecionar a linha, e aí vou selecionar esta. Vou pegar o TR, né, que é para estender, clicar em TR, e aí vou aparar esta linha com esta com esta, e aí eu tenho a geometria, ó, se eu pegar o mouse, chegar perto, circundando toda essa área. Então, por meio dessa, se eu chegar ó, com o mouse e clicar, automaticamente ele seleciona todas as linhas. Quando seleciona todas as linhas que você desenhou, já vai gerar esta opção de você criar uma forma. Então, você cria a forma, pronto, ela é gerada. Se você vir aqui no 3D, ó, ela está aqui. Eu vou dar um giro para me poder ajustar a altura. Eu vou ficar aqui em face, ó, direita. E aí eu vou subir isso aqui até esta altura. Pronto, só para me dar esse volume de situação. Pronto, feito isso, agora nós temos 1, 2, 3, 4 volumes. Vou até concluir esse aqui, ó, depois que eu terminei, vou concluir. E aí cada um vai ser o volume onde fala sobre a infraestrutura, o volume do teatro, sim, teatro,
volume de uso público, né, e o volume de que vai acontecer toda a situação do administrativo com o ensino e criação. Agora, a gente vem com a ferramenta de criar esses pisos que vão existir, porque com base nesses pisos, a gente tem a área dessa possível construção. Então, você clicando aqui ó, no item geral, né, falo não no item, mas da massa que pega, que abraça todo esse edifício, todos esses setores, a gente clica aqui na opção, ó, que quando você seleciona aparece aqui, ó, piso de massa. Ao clicar nele, você escolhe qual piso você quer que crie essa projeção de piso. No caso, por enquanto, a gente vai querer só o nível de rua, só para a gente ter noção o espaço que se acomoda dentro deste terreno. Vou dar um OK, e aí você percebe ó, que é gerado aqui ó, uma massa não, uma parte plana, representando como se fosse um piso. Quando você clica nesta opção de piso, vou até dar um tab aqui para vocês verem, eu chego com o mouse, vou vir para esse cantinho aqui, se você tiver com dificuldade de pegar nele, ó, dá um tabzinho, que ele vai circundar somente aquele plano. Ó. Você chega aqui, opa, clicou, aí ficou azul somente essa planície. Né? Tendo ele selecionado, vocês observam aqui nas informações que ele pegou uma área do piso de 916,10 metros quadrados. Ou seja, o que acontece? Todo esse edifício, ele praticamente pegou 900, vou arredondar para 916 metros quadrados. Né? E sabendo disso, o nosso terreno total ele é 2.480, alguma coisa. Vou até abrir aqui essa aba para você ver o que está rolando aqui. Nós temos um terreno que é de 2.480,50 metros quadrados e nele a gente tem que saber o que a gente pode ou não construir dentro dele. Então, com base foi disponibilizado para nós de regras, o lote poderia ser ocupado né, em taxa de ocupação até 65% e seu índice de aproveitamento né, na parte construtiva pode ser até 1,6. Então, o que eu tenho que saber aqui que é importante? Para mim saber qual o total que eu posso construir, é simplesmente multiplicar o coeficiente pela área total do terreno, que aí esse valor vai dar 3.968,80, ok? Se eu sei disso, eu já sei mais ou menos quanto eu posso de piso, de áreas a construir, e não posso passar desse valor aqui acima disso. Enquanto a taxa de ocupação, né, de como eu posso projetar no terreno, é simplesmente você pegar o valor do percentual, colocar ele 0, este número, no caso 0,65, e multiplicar pelo terreno. Automaticamente você vai ter a área que você pode cobrir a superfície do terreno. Porque a taxa de ocupação, não confunda, nunca é sobre construção, mas sim quanto que aquela construção vai ocupar de projeção sobre o plano do teu terreno. Então, nós temos aí 1.612,32 metros quadrados que vão ser ocupados de forma projetada dentro daquele plano do terreno. Então, voltando aqui ao desenho, o que vocês podem entender? Se o meu terreno é este grande retângulo aqui, ó, vou até passar aqui, tá vendo que eu passei o mouse, ele ficou... Esse aqui é um grande retângulo, que é o meu terreno. Essa massa que está cobrindo aqui, ó, se eu botar até de cima, percebe que essa área aqui, ó, onde não pega o volume, ela está em aberto, ou seja, ela não é coberta. Então, se eu vou considerar esse volume e esse piso como grande cobertura que vai cobrir toda a minha edificação, 916 metros quadrados, como a gente viu agora há pouco, eu vou até voltar aqui, ó, 916 metros quadrados, para alcançar esse valor de 1.600, você percebe que não chegou nem à metade. Então, eu estou dentro da minha taxa de ocupação. Posso até cobrir mais outros espaços, caso eu queira, caso tenha necessidade. Ok? Quanto ao índice de aproveitamento, agora a gente vai calcular os pisos que vão ser executados, cada setor desse, para ver se a somatória encaixa dentro desse máximo que eu posso construir. E aí, como é que é feito isso? Se eu vier aqui agora,
entre cada volume, por exemplo, esse que eu vou pegar o primeiro do auditório, nele só vai ser considerado apenas um piso construído, ou seja, não vai ter 2 pavimentos, por exemplo. Então, sabendo disso, ele vai ser apenas um pé direito duplo, né? Eu seleciono este volume do auditório. Detalhe, ele faz parte do setor de uso geral, então, de uso público, né? Então, eu já venho aqui, ó, com ele selecionado, eu venho em piso de massa, clico, e aí eu vou dizer que apenas o nível estrutura térreo será criado este piso de massa. Dou um OK, e agora é gerado. Essa massa, se você clicar fora o ESC, ó, ela está mais ou menos aqui dentro. Ó, um tabzinho até selecionar, ó, foi gerada. Agora eu tenho essa massa de piso que está dentro do auditório do bloco selecionado. E o uso, ó, tem um parâmetro de identidade dentro dessa massa que é chamado de uso. E esse uso é o uso do setor. E a gente vai determinar, ó, tá até aqui, ó, a massa vai ser o teatro e o uso dela vai ser para o uso público geral. Então, vou colocar aqui, ó, público geral. Faz parte desse setor, ok? Diante disso, já temos aqui, ó, uma área do piso de 230 metros quadrados. Ok, guarda essa informação aí. Agora, nós vamos vir aqui, ó, no outro bloco de infraestrutura e também gerar um piso aqui, ó, massa. Você vem aqui e nele vai ser também totalmente térreo. Então, a gente vai botar no N1 estrutura, dá um OK e agora é gerado esse piso. Se eu chegar aqui agora, ó, clico nele e nele eu já tenho aqui a área, também em torno de 100 metros quadrados de construção e o uso dele a gente vai determinar como infraestrutura. Ok? Escreveu aqui, ó, infraestrutura, clica fora. E aí, este próximo volume, nele vai conectar tanto o uso público onde fica o teatro, quanto o serviço, e ao mesmo tempo ele vai ter uma caixa de circulação que vai subir e vai para os próximos pisos, que vai ter desse lado 2 pisos. Então, nele aqui, quando eu for criar o piso de massa, com ele selecionado e clico aqui, agora eu vou selecionar o N1 estrutura térreo e o N2 da estrutura superior. Cliquei nos dois, dou um OK, e aí nós temos agora 2 pisos. Esses 2 pisos aqui, eu vou selecionar ele, segurando o CTRL, seleciono o outro também, e esses 2 pisos de massa, né, cada um tendo um total dos dois de 137 metros quadrados, vou definir o uso também como público geral. Como já foi feito uma vez, só seleciona aqui, ele já descreve. Pronto. Enquanto este bloco aqui, vou selecionar ele, pronto. E aqui, ao selecionar, vou criar também pisos de massa e vou determinar o N1 estrutura e o N2 estrutura e dar um OK. E agora, no piso de baixo, vou selecionar apenas ele, eu vou pegar um tab aqui, porque eu estou com problema de seleção. Pronto, selecionei esse piso, que está dando aí uma área total de mais de 300 metros quadrados. E o uso dele de baixo vai ser o setor de ensino e criação. Então, ensino, pronto, com isso feito. Agora, no piso de cima, por que eu não coloquei junto? Porque ele vai ser o administrativo. Então, vou selecionar apenas o de cima e o uso dele vai ser o administrativo. Organizado isso, a gente tem, então, esses valores. E na próxima aula, para não ficar longo, eu vou agora ensinar, na próxima, no caso, né? Como será feito a tabela para me ter esses cálculos separados e a junção dela. E aí, quando eu mostrar nessa aula esse quantitativo total de todas as áreas construídas por esse setor, você consegue verificar aqui se ele foi dentro do coeficiente que a gente determinou, não, que o uso de solo determinou, se está condizente, está conforme a lei, ok? E além disso, também nós vamos ver na próxima aula como a gente vai achurar, manchar esses setores para você ter um diagrama do volume, né, desse estudo volumétrico, juntamente com a setorização e possivelmente a gente vai ter a introdução também de como vai fazer os fluxos de integração para poder já iniciar essa organização para surgir os ambientes e como eles vão proceder diante do projeto, ok? Então, até a próxima aula.